Irmãos, com a paz do Senhor. Amém, queridos. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Privilégio, né, irmãos, nós estarmos aqui na presença do Senhor, podendo adorar a Ele, sentir a sua doce e preciosa presença, sentir o seu amado Espírito Santo nos ajudando, nos fortalecendo, nos consolando. A verdade é que nós somos um vaso de barro nas mãos do oleiro, né, irmãos? Que de nós mesmos nós não temos nada de virtude. A verdade é que o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele nos fortalece. Eu sei que a misericórdia do Senhor sobre a minha vida é muito grande. E eu louvo a Deus por isso. E agradeço o carinho das irmãs. Vocês são maravilhosas. Vocês são uma bênção. Me sinto muito feliz aqui com vocês, irmãs. A Igreja do Shalom é um presente de Deus para a minha vida. E enquanto nós estivermos aqui, queremos servir aos irmãos, né? Com aquilo que o Senhor nos concede, e sabemos que os irmãos também têm um coração enorme e têm também nos servido, nos ajudado. E é assim o corpo de Cristo, um ajuda o outro, e juntos nós vamos caminhando junto para o céu, né? O dia que um está mais desanimadinho, o outro anima, e assim nós vamos prosseguindo, irmãos. É tão maravilhoso essa união, essa unidade. Louvo a Deus pela vida da minha mãezinha, então veio aqui nos visitar, e ela é uma bênção, uma mãe, eu sempre digo, uma mãe com M maiúsculo, porque ela, tudo que ela faz por nós, pelos filhos, pelas netas, né, só tem neta, tem 4 moças, 4 meninas, ela é maravilhosa, uma bênção, uma mãe assim que nega-se a si mesma para ajudar os filhos, e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Queridas, então nós vamos começar hoje um novo estudo, que é sobre o fruto do Espírito. Irmãs, eu confesso para as irmãs que eu nunca parei assim para estudar com muita profundidade sobre o fruto do Espírito. E nos últimos dias o Senhor ministrou no nosso coração para a gente aprender sobre o fruto do Espírito. Eu creio que talvez pode ser que seja um assunto bem conhecido para algumas irmãs, mas nós vamos recapitular, nós vamos bater na mesma tecla para que cada vez a palavra de Deus fique mais consistente na nossa vida, no nosso coração. E o objetivo, irmãs, desse estudo, na verdade, não é apenas para nós ganhar conhecimento, só isso, né? Saber o que é o fruto, saber o que é as qualidades do fruto do Espírito Santo, saber os seus propósitos, fazer um estudo a mais, né? Para a gente cumprir um cronograma, cumprir uma atividade na nossa semana. Mas o objetivo maior desse estudo, irmãs, é que verdadeiramente nós sejamos hoje impulsionadas por Deus e transformadas pela palavra. Que dentro do nosso coração, quando nós estivermos estudando a palavra do Senhor, o Espírito Santo venha fazer ver no nosso coração um desejo de mudança, um desejo de crescimento. Que o Espírito Santo possa ser hoje como um espelho para nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos aquilo que nós precisamos mudar. Irmãs, eu confesso para vocês que eu não sou pregadora, as irmãs sabem, na verdade. Eu sou bem tímida, na verdade, é um grande desafio para mim, mas aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, o meu desejo é que, dentro da minha limitação, o Senhor possa colocar no teu coração aquilo que Ele quer para a tua vida no dia de hoje, nessa noite. E você possa, irmãs, pegue sua caneta, pegue o papel que você trouxe e marque aquilo que o Senhor for falando contigo, porque eu sei que o Senhor tem muito a trabalhar na nossa vida, assim como Ele tem trabalhado na minha. Enquanto eu ia estudando, eu ia observando quanta coisa eu preciso melhorar, irmãs, quanta coisa eu preciso mudar,
Quanta coisa eu preciso me arrepender e pedir perdão e me deixar ser transformada por Deus, me deixar ser transformada pelo Espírito Santo. Quero que as irmãs abram a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E com essa leitura nós vamos dar início. Vocês receberam um papelzinho no começo, pela irmã Josi? Quero que vocês segurem ali do ladinho e vem um clipezinho bem bonitinho, né? Bem lindo, eu achei muito mimosinho. E aí vocês guardam os clipes e colocam, né? Fixa na tua Bíblia, aonde você achar por bem. Fixa com essa folhinha aqui que você vai anotar no final algo que o Senhor falar contigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Todas acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém? É a nossa regra de fé, né, irmãs? E hoje nós vamos aprender muito dentro da palavra, dentro daquilo que tem que ser a nossa regra de fé maior, dentro daquilo que tem que ser a nossa prioridade como cristãos, como servos do Senhor. Conhecer o que está escrito aqui. Mas não só conhecer, irmãs, praticar. Amém? Queridas, a Mai vai me ajudar lá com os slides. Nós estaremos aqui conversando hoje. Na verdade, é uma conversa. Meditando na palavra do Senhor. Em Gálatas 5:22, as irmãs já podem abrir a Bíblia lá também, que a gente vai ficar um pouquinho lá. Podem ir abrindo. Gálatas 5. Fala do fruto do Espírito. Um fruto que é formado por 9 qualidades. Está ali em Gálatas 5:22. Vou dar um tempinho para as irmãs abrirem a sua Bíblia. Um fruto formado por 9 qualidades. As irmãs estão vendo bem aqui a necessidade de apagar a luz ou não? Não? Vamos ler todas juntas? Todos juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Bem simbólico, irmãs, bem ilustrativo para a gente entender bem como é um fruto com 9 qualidades. Mas o que é fruto do Espírito? O fruto, né? No singular. É um conjunto de qualidades que o Espírito Santo de Deus pode produzir na vida do cristão. Eu recebo essa semente no momento em que eu aceito a Jesus, o Espírito e recebo o seu Espírito Santo em minha vida. Então, irmãs, o homem carnal, quando a gente está distante do Senhor, né, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz separação. Mas quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente, há uma mudança na nossa vida. O Espírito Santo entra a fazer morada nesse corpo. Que privilégio, irmãs. Que privilégio maravilhoso que nós temos. O Espírito Santo de Deus fazer morada dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. As irmãs podem conferir em casa, se vocês quiserem anotar esses versículos, essas referências bíblicas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19, também faz referência que nós somos o templo do Espírito Santo. E Efésios 2, do 19 ao 22. No mesmo capítulo 5, irmãs, no verso 6, as irmãs podem perceber que a gente recebe uma orientação do apóstolo Paulo.
Ele diz assim: deixem que o Espírito guie suas vidas. Por quê? Aí mais adiante tem a resposta. Porque assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Então aqui, irmãos, a gente entende que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no nosso coração. Mas também a gente tem a nossa natureza humana. E essas duas forças, elas se confrontam a todo tempo. Antes, quando nós não servíamos a Deus, quem sobressaía, quem mandava em nós, quem governava, era a velha natureza. Era a velha Patrícia, né? Que tinha muitos defeitos, né? Era uma vida sem Deus, uma vida que precisava de salvação. E um dia eu tive um encontro com Deus, o Espírito Santo entrou em minha vida e me deu a salvação. E a partir desse momento eu inicio a minha caminhada com Jesus. E a gente vê ali, irmãs, uma frase muito famosa do Martinho Lutero, que é um dos nomes, né, dos grandes nomes da Reforma Protestante. Martinho Lutero era um digamos, padre, né, linguagem mais popular, da Igreja Católica, mas estudando as cartas de Paulo, Romanos, ele entendeu que a salvação não era pelas obras, não era feita por um pagamento, pelas indulgências, que a pessoa ia lá, pagava e aí recebia a sua salvação, mas sim pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E uma frase muito famosa dele diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Olha, irmãs, não é que sabia nadar, saiu lá do outro lado, está esperando, né, uma brechinha para ele entrar e atuar de novo. Agora, mas aí está o remédio, a solução. Tenho que matá-lo todos os dias. E em cima tem um versículo: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, nós temos o Espírito Santo que nos impulsiona a fazer o que é bom, mas a nossa carne é fraca. Só espere uma brechinha, irmãs, para pular de novo os nossos ombros e atuar e nos direcionar e guiar a nossa vida. No próximo slide nós vemos, então, uma pergunta para nós refletir. Por quem nós estamos sendo guiados a maior parte do tempo? Os irmãos viram que o grande estudioso da Bíblia, Martinho Lutero, escreveu que nós temos que matar a nossa carne todo dia. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida e guiar a nossa vida e guiar nossas atitudes? A verdade é, irmãs, que é uma luta constante, né, irmãs? Não sei se é com as irmãs, mas comigo é. E geralmente é nas horas de pressão que a gente, nas horas em que a gente se sente pressionado, que alguma coisa foge do nosso controle, que as coisas não acontecem como a gente planeja, como a gente queria, como a gente gostaria. O velho homem tenta aflorar. O inimigo, ele sabe as nossas fraquezas, ele vai tentar agir, tentar nos cutucar naquilo que é a nossa fragilidade. Então a gente tem que, cada manhã, irmãs, pedir para o Espírito Santo nos dar a sua graça para durante o dia, naquilo que nós vamos enfrentar, que nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe. Que o Senhor nos ajude a não ser guiado pela nossa carne, mas ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e produzir o fruto do Espírito nas nossas vidas. As irmãs refletiram por quem as irmãs estão sendo guiadas na maior parte do tempo? Vou dar uns minutinhos para você pensar. A afirmativa, irmãs, que andamos com o Espírito Santo vai depender das minhas obras. Então, eu fiz essa autoanálise. Se eu estou andando com o Espírito Santo, eu estou produzindo
o fruto do Espírito Santo. Mas se não, as minhas obras estão sendo marcadas pelo pecado. São as obras da carne. Vamos ler as obras da carne? As irmãs conseguem ver bem ali? Conseguem ver bem, queridos? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Irmãs, aqui fala de idolatria. Idolatria tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Às vezes a gente pensa que é só lá, em outra religião, mas às vezes nós temos ídolos na nossa vida. Nós temos que inspecionar a nossa vida e ver o que está ocupando o lugar de Deus, que está sendo maior que Deus, maior que o meu tempo com Deus, não está tirando a prioridade, a primazia de Deus na minha vida, está fazendo com que eu não ande guiada pelo Espírito Santo, porque isso acaba roubando o meu tempo. Tem tantas coisas, né, irmãs? Eu creio que o Espírito Santo, enquanto a gente vai conversando aqui, vai ministrando no nosso coração e nos fazendo lembrar de coisas que nós precisamos melhorar, de coisas que nós precisamos mudar, de coisas que nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, porque ainda nós estamos deixando o velho eu tomar conta, talvez, em determinada área da nossa vida. Aprendemos sobre o Espírito, o fruto do Espírito, e agora nós vamos entender o propósito. Tem um propósito grande. Deus não inspirou o apóstolo Paulo, desde colocar ali, para ser bonito somente. Tem um propósito. Em Gálatas 5,16, a gente entende que é para nós não praticarmos a obra da carne. Vamos ler? Se alguém achar, pode ler, queridas. Gálatas 5,16. Amém. Andai no Espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Gálatas 5:21. Não ficarmos fora do reino de Deus. Alguém quer ler? Ficou um pouquinho difícil de ouvir a irmã, mas eu vou repetir aqui, queridas. Diz no versículo 21, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito sério, irmã. Às vezes a gente não se atenta, né? Às vezes é coisinhas. A gente acha que não tem problema. Irmãs, ódio, rancor, divisões, facções, tantas outras coisas que as irmãs podem estudar melhor em casa. Às vezes a gente deixa isso fazer parte da nossa vida. E a palavra de Deus é bem clara, quem pratica essas coisas pode não herdar o reino de Deus. Então é muito sério, irmãs, a gente atentar para isso. Também o propósito do fruto do Espírito é para sermos capacitados a produzir frutos. Aí agora é no plural, que são as atitudes que nós vamos demonstrar, porque nós estamos sendo guiadas pelo Espírito Santo e estamos cultivando o fruto do Espírito na nossa vida. Então nós vamos demonstrar frutos, é natural. Então, para glorificar o seu nome. Alguém quer ler 1 Pedro 2,9? Mas vocês são a raça escolhida, o sacerdócio do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãs. Então, se nós
temos o fruto do Espírito na nossa vida, nós temos um propósito, irmãos, nessa terra, de produzir frutos para glorificar o nome do Senhor. Ali a gente tem que fazer, ali menciona da escuridão. Nós somos luz, irmãs, no meio da escuridão. Será que nós estamos brilhando lá no meio da escuridão? Aqui é muito fácil, né? A gente está na igreja, tem as luzinhas aqui, todo mundo brilhando aqui junto. Mas lá fora, onde há escuridão, que o Senhor precisa que uma luz brilhe lá, para Ele mostrar a sua glória, para Ele mostrar o seu amor. Será que nós estamos brilhando? Irmãs, para resumir, pode soltar, desculpa que não dá para ver muito bem aqui, e às vezes eu me confundo. Irmãs, resumindo então, nós entendemos que a semente do fruto do Espírito já está dentro de mim. Se eu aceitei Jesus verdadeiramente, essa semente já está aqui dentro. E que é um confronto diário dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo para me ajudar. Maravilhoso é isso. Nós temos o ajudador, nós temos o Paracleto, que é aquele enviado para nos ajudar. Mas eu preciso, irmãs, tomar atitudes, ter a prática para cultivar esse fruto na minha vida. O Espírito Santo está ali, esperando a gente acionar, pedir a sua ajuda, para que nós possamos colocar em prática aquilo que Ele quer e glorificar o seu nome. 1 Coríntios 11:1 diz que incentiva que nós devemos ser imitadores de Cristo. Vamos fazer uma autoavaliação da vida de Jesus. Será que eu estou imitando a Jesus? Será que eu estou procurando conhecer como Jesus agia diante das circunstâncias? Será que quando eu me levanto, eu me deparo com alguma situação que às vezes não é favorável, que às vezes eu não gosto, eu estou agindo como Jesus gostaria que eu agisse? Tudo isso para nós refletirmos. Eu quero ler com as irmãs aqui alguns trechos desse livro aqui e recomendo, irmãs. Leiam, queridas, quem pode, leiam, é muito bom mesmo, me ajudou muito e é um livro assim que o pastor até está ministrando aqui nas terças-feiras. Ele nos ensina tanto aqui a atentarmos para a palavra de Deus, mas não só atentarmos no intuito de conhecer, de ter conhecimento, mas no intuito de realmente colocar em prática. E no capítulo aqui, ele diz aqui a Universidade do Espírito Santo. E ele menciona aqui, o pastor, que é o Wayne Cordeiro, que existe uma universidade em que nunca nos graduamos. É a Universidade do Espírito Santo. O currículo é um processo de aprendizagem, instrução e treinamento. A graduação se dará quando nós adentrarmos os portões do céu. Mas na nossa vida de cristão, nós nunca podemos parar de buscar o Senhor e de crescer, e de mudar, e de amadurecer, e de ser transformada pela palavra. Porque nós nunca vamos ter essa formação. Só no momento em que nós partirmos dessa terra. Mas o que a gente vê, irmãs, o que a gente observa, que às vezes no meio da igreja ainda tem pessoas que estão deixando se dominar pelo velho homem. Que não estão buscando crescer, que acham que simplesmente estar numa igreja, professando uma religião, já é o bastante. E a gente pode perceber que não é o bastante. Nós precisamos cada dia buscar crescer na graça e no conhecimento. Diz aqui uma outra frase que eu rifei para compartilhar com vocês. O mundo não será transformado por aqueles que frequentam cultos semanais, mas será transformado por homens e mulheres que se sentam diariamente aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E diariamente, ser a nossa velha natureza. Tem mais uma frase aqui que eu quero compartilhar com as irmãs.
Quando você começar a se sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra, praticando repetidamente, repetidamente, irmãos. Às vezes a gente não consegue numa hora, mas na outra a gente lembra e o Espírito Santo nos ajuda a lembrar e a gente pratica. E a gente vai assim ganhando força espiritual, fazendo uma musculação espiritual. E diariamente nós vamos fortalecendo o nosso espiritual. E assim a gente consegue fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Praticando repetidamente o que você ouviu no seu exame da Bíblia, os pensamentos de Deus se tornarão os seus pensamentos. Se eu praticar, irmãos, ler a Bíblia e praticar, os pensamentos de Deus se transformarão nos meus pensamentos. Tem uma outra frase aqui, irmãs, para concluir. Não podemos perder o foco. É muito importante, irmãs. Estamos na igreja, somos salvos, porque a salvação, ela é de graça, não exige, não é pelas obras que nós somos salvos, nós aprendemos. Mas uma vez salvos, nós temos que nos esforçar nessa corrida, por essa coroa que não é corruptível. Então nós temos que se esforçar, mas como um atleta se esforça para ganhar um prêmio, que é uma coroa que é corruptível, nós como cristãos, verdadeiros servos do Senhor, temos que nos esforçar para não perdermos a nossa salvação, para não entristecermos o Espírito Santo. Amém, queridas? O culto não é um culto, uma atividade, mas sim um processo que muda o nosso coração enquanto nos sentamos aos pés do Mestre. Esse processo não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos a semelhança e a mente de Cristo. Mas nosso objetivo maior na nossa vida de cristão deve ser alcançar a semelhança de Cristo. Não deve ser vir na igreja só para marcar presença, ou fazer uma atividade, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho uma atividade, porque eu tenho uma religião, eu tenho que ir tantas vezes por semana. Não. Mas nosso objetivo maior é cada dia nós nos tornarmos mais semelhantes com Cristo. E nós vamos aprender agora sobre a primeira qualidade, que é sobre o amor. E nas demais semanas, as demais irmãs vão estar ministrando sobre as demais qualidades. Amor. O que você já sabe sobre esse assunto? Você sabe alguma coisa, irmãs, sobre o amor? Tem alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Quem sabe? E eu já quero pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos pular lá de Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito. Em casa, irmãs, examine melhor, leia, estude, né? Se você anotou as referências, vai olhar lá as referências, vai consultar, vai se aprofundar mais, né, na questão do fruto do Espírito. A gente teve que correr aqui, porque o tempo é curto, mas em casa você pode aprender mais. E esse é o nosso intuito, irmãos. Eu quero incentivar vocês, durante essa semana, até semana que vem, você estudar sobre o fruto do Espírito mais. E também sobre esse aspecto que nós vamos falar, do primeiro aspecto, que é sobre o amor. A Bíblia vai dizer, irmãs, no capítulo 12, no versículo 31, que o amor é o caminho mais excelente. Então vamos aprender, né, sobre esse caminho mais excelente. No capítulo 12, o apóstolo Paulo ele nos orienta quanto aos dons, né, que a gente deve buscar os dons. No versículo 31, ele menciona então esse caminho mais excelente, que é o amor. Lá em João 13, capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos ler todas juntas? Amém?
Jesus estava prestes, irmãs, para ser preso, né? E ir para a cruz, cumprir o seu propósito aqui na terra de salvação. E ele fala para os seus discípulos essas palavras. Qual foi a ordem? Eu até grifei. Qual foi a ordem desse versículo que Jesus deu? Amar uns aos outros. Qual que é o modelo de amor que ele deu? Como eu os amei, escutei alguém falar. Como eu, Jesus, os amei. Para qual propósito? Isso mesmo, irmãs, não afiados. Para todos saberem que sois meus discípulos. Irmãs, 3 classes na época de Jesus, e hoje também, faziam parte da sociedade, né? Faziam parte do círculo que envolvia Jesus. Eram aqueles que eram os perseguidores, que na época eram os fariseus, peritos na palavra, porém perseguidores de Jesus. Os fãs, que eram aqueles que até ouviam a palavra, gostavam de estar ali com Jesus, da companhia, de ver os milagres, de participar das coisas boas, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes, mas não eram realmente comprometidos com Jesus. E a terceira classe, irmãs, que Jesus quer que nós sejamos, é os discípulos. Esses estavam dispostos a se sacrificar por Jesus. Estavam com Jesus em todos os momentos. Nos momentos bons e nos ruins. Estavam dispostos a obedecer, a se sacrificar por aquilo que Jesus pedia e ordenava. Será que, eu sei que perseguidores nós não somos, né? Nós estamos aqui, nós amamos a Jesus. Mas será que nós estamos sendo apenas aqueles fãs que gostam, né, de estar na igreja, é bom, é agradável, a gente se sente bem, mas a gente não pratica aquilo que Jesus pede, porque às vezes é difícil? Às vezes a gente tem que se esforçar tanto, né, mas negar-se a si mesmo, se deixar moldar por Jesus, abrir mão das nossas convicções, dos nossos temperamentos. Será que nós estamos nos deixando moldar por Jesus e estamos sendo verdadeiros discípulos? Na lei, o mandamento era amar a Deus e a seu próximo como a si mesmo. E Jesus dá esse novo mandamento para nós, nesse tempo de graça que nós vivemos. Amar uns aos outros como Ele nos amou. E todos vão saber que nós somos discípulos. Mas eu quero incentivar vocês a aprender, a buscar como Jesus se relacionava com as pessoas, como que Ele era, como que era a qualidade de Jesus. Leia os evangelhos, procure observar como Ele agia. Tem um livro aqui que é muito legal, muito bom, que fala assim, uma mulher que reflete o coração de Jesus. 30 passos para seguir o exemplo de Cristo. Fala de 30 qualidades que Jesus tem e que a gente pode aplicar para a nossa vida. Procure conhecer, irmãs, é o nosso modelo. E se nós não conhecermos, como que nós vamos imitar? Nós não vamos conseguir. Nós temos que procurar aprender. Amém, queridas? Então, irmãs, nesse capítulo, Jesus, no início, ele lava os pés dos discípulos. E eu até ontem brinquei e falei para algumas irmãs que Jesus foi o que deu a ideia de fazer dinâmica. Ele fez uma dinâmica com os discípulos. Ele pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso para que aquele gesto ficasse gravado no coração e na mente dos discípulos. No versículo 14 e 15 desse capítulo, ele diz que os discípulos deveriam fazer o mesmo, servir uns aos outros, se colocar à disposição, se preocupar com a necessidade do outro, lavar os pés uns dos outros. Será que nós estamos colocando em prática já o que Jesus nos ensinou? É uma pergunta para nós, é aquele olhinho bem estralado, porque é assim que às vezes a gente fica, né? E a gente olha e a gente vê que às vezes a gente não está colocando em prática. A gente não está se preocupando com o nosso irmão.
a gente não está se preocupando com as pessoas que estão à nossa volta. A gente não está praticando o amor como deveríamos. Mas, que bom, irmãs, que a gente está aqui para aprender. Glória a Deus, irmãs, que a gente está aqui para aprender. E a gente vive no tempo da graça, em que se a gente não consegue praticar aquilo que nós gostaríamos, porque a carne fica ali tentando dominar a nossa vida, e aquilo que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não consegue, irmãs. Isso é uma grande realidade. Mas a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. E eu quero ler com vocês aqui uma outra referência de um livro que fala sobre a culpa verdadeira. Que a culpa verdadeira ela é saudável quando respondemos a ela de forma correta. Ela nos estimula a mudar nossa atitude, pensamento e ação para abandonar o mal e abraçar o bem. Então, irmã, se você está se sentindo culpada assim como eu, diante dessas verdades, não aflige o teu coração. A culpa verdadeira é saudável, é sinal que nós podemos melhorar. Nós temos que mudar nossas atitudes e abandonar o mal e abraçar o bem. Abraçar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Irmãs, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Já estamos quase caminhando para o final. Eu vou ler aqui, queridas, porque às vezes fica um pouquinho difícil de vocês ouvirem aí, né? As irmãs estão com a máscara. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Que fala sobre esse amor, que é o caminho mais excelente. Diz assim, o texto aqui da minha tradução diz: o mais importante é o amor. É a tradução NVT, talvez seja diferente da sua. Tá bom, queridas? É uma linguagem um pouquinho mais prática, assim, para a gente entender. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, o amor não é presunçoso, não é soberbo, não é orgulhoso, nem grosseiro, nem exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável. E aí eu me peguei, irmãs, porque que a gente se irrita, né, às vezes, né, principalmente em casa, que os coitados, né, que estão com a gente. Às vezes, né, tá limpando a casa, já se irrita por qualquer coisinha, deixa, né, o velho homem tomar conta. Aí eu apanhei bastante. Não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Glória a Deus, que lindo, irmãs. Irmãs, a gente aprende algumas verdades aqui. No versículo 4 ao 7, a gente aprende que o amor está relacionado à forma como nós tratamos as pessoas. E a gente vai fazer agora uma reflexão um pouquinho sobre essa parte que nós lemos. No versículo 1 e 2, a gente entende, depois vocês vão analisar em casa, que o amor é mais importante que os dons. Porque ali fala, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Se eu tivesse o dom de profecias, entendesse os mistérios de Deus e tivesse o conhecimento, tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Então, o amor é mais importante que os dons. Ali no capítulo 12, Paulo incentiva que a gente deve buscar os dons espirituais, né? Mas a gente deve buscar mais, a nossa prioridade deve ser o amor. Essas características ali que ele colocou.
A gente entende também no versículo 3, que fala que a gente pode até fazer boas coisas, mas às vezes com a intenção errada, porque ali fala assim: se desse tudo que eu tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, irmãs, a gente às vezes tem que olhar para até a maneira como nós estamos fazendo as coisas, o que está nos incentivando, o que está nos motivando. É o amor realmente a Deus? É o amor à sua palavra? Ou é algum tipo de interesse? Então a gente tem que cuidar, irmãs, atentar para esses versículos e aprender que aquilo que nos motiva também é importante, a gente tem que vigiar. E no versículo do 4 ao 7, então fala que o amor está relacionado à forma como tratamos as pessoas. E aí eu tenho umas perguntinhas para nós aqui essa noite, para a gente refletir. Como nós estamos tratando as pessoas quando elas não se comportam da forma como nós esperamos? Porque às vezes é fácil eu tratar com amor uma pessoa que só me faz bem, né? Uma pessoa que me elogia, que faz as coisas que eu gosto, que não me contraria. É tão fácil, né, irmã, a gente daí retribuir. Mas quando as pessoas vêm com um comportamento que nos confronta, que a gente não espera, como que a gente tem agido? Como nós tratamos as pessoas que não estamos querendo impressionar? Às vezes a gente trata bem só aqueles que a gente gosta, né, irmãos? Do nosso círculo de amizade. E às vezes a gente não procura dar uma atenção, dar digamos assim, uma ajuda para aquelas pessoas que a gente considera, entre aspas, menos importantes, que não fazem parte do nosso círculo de amizade, da nossa socialização. E eu estava refletindo esses dias, acho que eu estava até conversando com a Mai. Às vezes quando a gente fica crente, irmã, a gente acaba isolando às vezes as pessoas não crentes. A gente se fecha no nosso mundinho e fica ali só com os irmãos de quem a gente gosta, e a gente não se relaciona mais com as pessoas que não servem a Deus. A gente não procura mais dar atenção, a gente não procura se preocupar do que eles precisam. Isso é uma grande verdade, né, irmãs? Às vezes a gente se fecha dentro das quatro paredes e acha que a gente está fazendo bem, que a gente está cumprindo a palavra do Senhor, mas na verdade não. Jesus, ele ordena para a gente manifestar as nossas obras através do amor para as outras pessoas, principalmente aqueles que não servem a Deus, irmãs. Eu anotei aqui também, irmãs, que a minha espiritualidade, isso é muito importante, irmãs. A minha espiritualidade não deve ser medida pelos meus dons e pelos meus talentos, atividades que eu tenho. Ai, aquela irmã é muito espiritual, porque ela, meu Deus, ela faz tudo na igreja. Ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo outro. Ela é uma bênção. Que bom, nós temos que fazer isso, nós temos que nos empenhar na obra do Senhor. Mas a nossa espiritualidade não é medida por isso, irmãs. A nossa espiritualidade é medida pelo amor que temos praticado. E aí nos pede a palavra de Deus mais uma vez. Porque às vezes a gente acha que é por aquilo que nós estamos fazendo, de atividade. Eu venho todo culto, eu não falo um. Mas será que eu estou praticando aquilo que eu estou aprendendo na palavra? Ou só estou indo e voltando e aquilo que Deus fala eu nem dou bola, e não pratico, e não tem nenhuma mudança na minha vida? Continuo daquele jeitinho. Versículo 4 e 7, então, uma definição prática do amor, como ele deve se comportar nos nossos relacionamentos. Irmãs, é dessa maneira ali nós devemos se comportar nos nossos relacionamentos. Paciente, bondoso, não é ciumento, não é soberbo, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Às vezes nós desistimos das pessoas, né, irmãs?
Nós desistimos muito fácil das pessoas. Mas o amor verdadeiro não desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e se mantém firme. Que possamos, irmãs, praticar isso. Que seja o nosso alvo, que seja o nosso objetivo, irmãs, nesse estudo sobre o amor. Sem amor, nós somos espiritualmente vazias. O amor, irmãos, não deve ser só uma ideia abstrata, que fica assim só no... eu te amo, Josi. Eu te amo, Gi. Mas eu não faço nada por elas. Eu não oro por elas quando elas estão tristes. Eu não vou lá, não dou uma palavra de incentivo. Quando ela está passando uma necessidade que eu sei, eu não vou lá, não ajudo. Não adianta, irmãs, eu só falar que eu amo. Deve ser prático o amor, visível, expressa pelas nossas ações, não só pelas nossas palavras. Em Corinto, irmãs, tinha vasos grandes e vazios que eram usados nos teatros para aumentar o volume da voz dos autores. Na época não tinha microfone, então eles usavam essa técnica. O som vinha deles, daqueles vasos enormes e vazios. Mas eles eram vazios. Eles até produziam som, mas eram vazios. E aqui está uma grande lição, irmãos, para a nossa vida. Às vezes nós estamos falando muito bonito e eu me enquadro nisso. Porque essa palavra pegou firme comigo. Não adianta eu vir aqui e falar para as irmãs amor e eu chegar lá na minha casa e não praticar. Eu estar lá nos lugares em que eu ando, lá na clínica de fisioterapia, no supermercado, no trânsito, no meio dos meus familiares, e eu não praticar. Eu vou ser como esse sim, que só fala e não faz, é vazio. Precisamos, irmãs, da ajuda do Espírito Santo. E enquanto eu estou falando aqui, eu sei que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Não adianta mais chegarmos para uma pessoa, não crente, queremos empurrar ela abaixo do Evangelho. Porque você tem que fazer isso, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Mas as minhas atitudes, ela pode ver a palavra de Deus nas minhas atitudes? Porque é isso que vai fazer a diferença, irmãs. O nosso testemunho, palavras podem convencer, mas o testemunho arrasta. Não adianta, irmãs, falar simplesmente. Nós temos que, se possível, pregar com palavras, mas muito mais, irmãs, nós pregarmos com o nosso exemplo. Amém, queridos? Glória a Deus. O caldo está meio grosso hoje, né? As irmãs estão tudo quietinha. Não está fácil, mas eu sei que Deus está ministrando nos nossos corações e o Senhor vai nos abençoar, irmãs, para a gente sair daqui focando no amor. Para a gente sair daqui, irmãs, focando no amor. Não seremos pessoas amorosas se nós não focarmos no amor. Então, irmã, nós temos que aprender sobre ele e ter a intenção de praticar. Quando você sair de casa, quando você acordar, você já pergunta: Jesus, eu quero ser útil hoje para o Senhor. Eu quero manifestar a tua glória, quero manifestar o Senhor através da minha vida, através das minhas atitudes. E o Espírito Santo vai colocar oportunidades, irmãs, na tua vida para você praticar. Amém? Porque a igreja não está tendo mais uma influência maior neste mundo. Pode passar, mãe? Ou pode voltar um? Porque nós não estamos praticando. Será que está no mesmo lado? Aquele que fala da forma e com intencionalidade, mãe, fazendo um favor. Vamos esperar a mãe achar lá. Por que nós não estamos tendo maior influência neste mundo, irmãos? Por que a nossa igreja talvez está com alguns lugares vazios? Porque nós não estamos praticando o amor da forma e com a intencionalidade que deveríamos praticar. Isso é uma grande verdade, irmãos. Nós não estamos praticando como Jesus praticava, sem interesse, sem acepção de pessoas, sem olhar os seus próprios interesses. Jesus ele já saía com um propósito definido, que era levar o seu amor. Ele olhava para as pessoas diferente, irmãs. E a gente tem que ter esse cuidado. Quando nós olharmos para as pessoas à nossa volta, que nós cruzarmos, nós temos que pedir: Senhor, me ensina a olhar do jeito que o Senhor olha para ela. Eu possa ver
como o Senhor a vê, não os seus defeitos, mas como o Senhor a ama, e que eu possa ser instrumento do Senhor para alcançar essa vida. Amém, queridas? Mais um. Ali eu coloquei uma imagem de uma placa "Não perturbe". E está escrito assim: estamos tão ocupadas conosco mesmas que não queremos nos incomodar com os outros. Nos dias de hoje, principalmente, irmãs. Com o nosso ativismo, com a correria do dia a dia, a gente coloca uma placa de "Não perturbe". E a gente simplesmente passa pelas pessoas e ignora, não atenta para as necessidades dela. Até ora, né? Mas não faz algo por ela, não toma uma atitude. E a gente, irmãs, tem que, como a gente aprendeu, fazer com práticas. Não adianta só nós falarmos, só ficar no campo das ideias, nós temos que realmente praticar, tirar essa placa da nossa vida, "Não perturbe", e colocar aquela lá que até a camiseta do discipulado que tem. Como posso ajudar você? Nós saiamos, irmãs, com esse emblema, com esse objetivo, de sair, como eu posso ajudar as pessoas que estão na minha volta. Às vezes eu vou encontrar alguém no supermercado, eu vou encontrar alguém no meu trabalho, que está precisando de algo. E eu tenho que orar por isso. Eu tenho que ter a intenção de praticar o amor. E aí o Espírito Santo vai colocar oportunidades. Mas se eu não estiver atenta, a voz do Espírito Santo vai passar despercebido. Assim como tem passado muitas vezes, irmãs, na nossa vida. Pessoas com necessidades, na igreja, dentro de casa, pessoas não crentes, que precisam de nós, e o Senhor conta conosco, e nós estamos alheias às suas necessidades, nós não estamos dando ouvido ao Espírito Santo. Nós possamos sair daqui com o objetivo de, no nosso dia a dia, a nossa oração diária ser: Senhor, eu quero produzir o fruto do Espírito na minha vida. Senhor, como eu posso praticar o amor para com as pessoas que me rodeiam? Será que eu estou sendo bondosa com elas? Ou estou sendo grosseira? Será que eu estou ajudando? Será que eu estou me doando, assim como o Senhor falou que era para mim me doar? Ou eu estou só olhando para os meus próprios interesses? Tem uma passagem na Bíblia que fala do bom samaritano. Estava descendo de Jerusalém o sacerdote e o levita, e viu alguém caído, e passaram e não ajudaram. Eles eram religiosos, provavelmente estavam vindo do santuário, né, adorando lá, oferecendo os seus sacrifícios, mas uma necessidade no caminho, eles não olharam, simplesmente eles estavam com uma agenda para cumprir e não atentaram para aquela necessidade. Mas veio aquele bom samaritano que parou, que interrompeu a sua agenda, que interrompeu aquilo que ele estava fazendo, que se doou, tirou daquilo que ele tinha, do seu dinheiro, do seu tempo, e ajudou e curou. Nós possamos, irmãs, ter esse desejo na nossa vida. Aonde o Senhor nos colocar, nós possamos ser os bons samaritanos do Senhor. Que o Espírito Santo coloque esse desejo no nosso coração, no meu e no teu, irmãs. É o caminho mais excelente, é o maior mandamento que Jesus nos deu. É o amor, irmãs. Não adianta nós estarmos aqui na igreja, nós louvarmos, nós cantarmos, nós fazermos algo, se lá fora nós não estamos sendo instrumentos de Deus, nós não estamos cumprindo o mandamento do Senhor, nós não estamos ajudando as pessoas, nós não estamos amando as pessoas, nós não estamos negando a nós mesmos para ajudar as pessoas. Às vezes aquela pessoa que mais nos incomoda, o Senhor colocou para a gente ajudar, para a gente olhar de uma maneira diferente, mas a gente às vezes quer repelir, a gente quer afastar, a gente não quer se incomodar, a gente desiste da pessoa. Porque na verdade é trabalhoso, irmãs. É trabalhoso. Mas é isso que o Senhor quer de nós. É isso que nos caracteriza como verdadeiros discípulos. Que nós saímos daqui, irmãs, com a vontade de não sermos seguidores, mas sermos discípulas verdadeiramente de Jesus. O Senhor, Ele nos ama, irmãs, e Ele nos escolheu como princesas, para que no seu nome nós darmos fruto. Em João 15:8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis
muitos frutos, e assim vocês serão os meus discípulos. Deus, Ele quer nos usar, nós, para nos tornar a vida de alguém melhor. Talvez o Espírito Santo já está colocando na tua mente alguém que você vai ajudar de alguma maneira, não sei de que maneira que o Espírito Santo vai colocar na tua vida. Mas saia daqui, irmãs, entendendo que até eu não amar as pessoas como Jesus me ama, significa que eu ainda tenho que crescer em amor. Eu vou repetir, irmãs. Até eu não amar as pessoas como Jesus me ama, significa que eu ainda tenho que crescer em amor. Você tem que crescer em amor, irmãs? Tem? Amém? E você vai fazer o quê para crescer em amor? Eu quero que você vá refletir. Praticar o amor. Pode passar, Marta. Praticar o amor deve se tornar o meu principal alvo. Amém, queridos? Eu quero que agora você pegue essa folhinha aqui. Irmãs, ali tem um alvo, vocês veem a foto, né? Tem várias flechinhas, algumas mais distantes ali do lugar do centro, umas mais perto e outra bem ali na mira certeira. Talvez eu não consiga acertar todas as vezes, irmãs. Não tem problema se você não conseguir acertar todas as vezes. Mas isso que não sirva de pretexto para eu desistir. E sirva de impulso para que eu queira praticar a palavra de Deus. Que eu não me frustre, Jesus, eu não fiz como eu deveria ter feito, eu não ajudei a pessoa, mas agora eu vou fazer diferente, Jesus. Me ajuda. Espírito Santo me inspira, me dá a tua graça para eu desenvolver esse amor, que é o amor ágape que Deus quer que a gente tenha. Talvez não vai ser aquele amor perfeito como é o amor de Deus por nós, mas que nós possamos chegar perto, irmãos, a cada dia nós exercitar para nós chegar perto. Agora eu quero que você anote alguma coisa, o que você ouviu de Deus, o que mais te chamou a atenção diante de tudo isso que você ouviu. Foi bastante coisa, irmãos, mas algo que mais fixou no teu coração. Anote. Se o Juninho puder fazer um fundo musical também. Que o Espírito Santo ministre, irmão, nesse momento. Algo que você precisa colocar em prática. Alguma área que você precisa crescer dentro disso que você aprendeu hoje. Nós aprendemos. Eu sei que o Espírito Santo falou com você alguma coisa no meio de tudo isso. Eu sei que o Senhor tocou algo no teu coração que você precisa melhorar. Aqui embaixo, irmãos, você coloque algum passo prático que você vai tomar para realizar isso que você ouviu de Deus. Eu vou começar a prestar mais atenção às pessoas que estão à minha volta quando eu sair. Não vou passar por elas assim rápido, só preocupada com aquilo que eu tenho para fazer. Mas eu vou começar a observar diferente as pessoas à minha volta. Eu vou começar a conversar mais com as pessoas à minha volta, principalmente aqueles que não são crentes, talvez aqueles familiares que eu não me relaciono mais, aquelas pessoas que não fazem mais parte do meu grupo social. Eu vou me aproximar. Talvez aquele vizinho que está passando por um momento difícil, uma doença, um desemprego. Eu vou me colocar à disposição para ajudar como eu posso. O Senhor não quer que eu faça mais do que eu posso, mas alguma coisa eu tenho que fazer. Eu preciso praticar, porque se não praticar, eu não estou obedecendo a Deus. Não estou fazendo aquilo que o Senhor espera de mim.
Eu estou aqui por algum propósito. O Senhor me salvou por um propósito. Quer levar o seu amor às pessoas que estão à minha volta. Talvez aquela irmã que não vem mais assistir congregação. E eu posso ser uma ajudadora para ela. O Espírito Santo vai ministrar, mas a gente tem que pedir, a gente tem que focar nisso. E o Senhor vai colocando no teu coração. Agora, irmãs, eu quero que vocês, depois vocês podem ir anotando também em casa. Eu quero muito, mas que vocês cheguem em casa, terminem de fazer suas anotações, reflitam, orem. E o Espírito Santo que sair dentro de você, Ele vai te mostrar aquilo que você precisa mudar e o que você precisa fazer, aquilo que você precisa colocar em prática. Ele vai te mostrar, tenho certeza disso. E você vai resplandecer para a glória do nome de Jesus. Talvez essa tristeza, esse vazio que muitas vezes nós sentimos, que às vezes porque nós não estamos praticando aquilo que Deus quer, porque nada pode nos deixar mais felizes, irmãos, do que ser útil para Deus, do que deixar o Espírito Santo governar a nossa vida. Não tem dificuldade que nos abate, irmãos, ao deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida e guiar a nossa vida. A gente vai olhar as coisas de outra maneira, vai ter um outro sentido na nossa vida, irmãos. Mas enquanto nós sermos egoístas e ficarmos olhando só para nós mesmos, nós vamos viver uma vida de cristã minguada, sem frutos, sem alegria. Nós temos que nos tornar dispostas. Talvez você pense, mas eu tenho tanta coisa para me preocupar. Eu já pensei isso, irmão. Eu tenho tanta coisa para fazer, Jesus. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas será que Deus não pode cuidar daquilo que eu preciso? Será que Deus é tão limitado que eu tenho que fazer com as minhas próprias mãos? Se eu fizer para Deus, irmão, se eu me colocar na presença de Deus para fazer algo para Ele, Ele vai fazer por mim, Ele vai fazer por você. Descansa no Senhor. Ele cuida. Apenas se torna um instrumento nas mãos dele. Agora eu quero que vocês levantem de duas em duas. Quem o Senhor colocar no teu coração, não precisa, irmãs, ficar de frente, fica mais zeladinho, mas eu quero que de duas em duas vocês vão orar, uma pela outra agora. Pode levantar e aqui uma pessoa que o Senhor colocar no teu coração. Abraça ela. Abraça não, desculpa. A gente não pode, né, irmãs? Mas vocês que sabem, eu vou deixar livre. Mas a gente respeita. Irmãs, fiquem de duas em duas agora. E vamos fazer essa oração para finalizar. O Juninho pode ir cantando mais baixinho, mais profundo. De duas em duas, queridas. Ninguém sozinha. De duas em duas. Fique ninguém sozinho. Ore por ela, ministra. Ajuda, Senhor, a não olharmos
conselho, através de uma visita, através de algo que o Senhor vai nos impulsionar a fazer. Mas ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentas, Senhor, a estas vidas que o Senhor vai colocar no nosso caminho. Que nós possamos praticar essas verdades que nós aprendemos aqui, Pai. Sobre o amor, Pai, sobre como nos relacionar com as pessoas, dessa maneira amorosa que o Senhor quer que nós nos relacionemos, Pai, dentro da Tua casa, aqui entre irmãos, que nós possamos desenvolver esse amor que o Senhor espera de nós, nos compreender, nos amar, nos ajudar. Nos ajuda, Pai. A nossa carne é fraca, Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Queridas, dá vontade de ficar mais um pouco, a gente tem que encerrar. Mas você vai pegar o contato dela e ela vai ser a tua amiga de oração essa semana. E vocês vão programar todo dia para conversar um pouquinho. Manda uma mensagem, pergunta como é que tá. Você vai ser a bênção dela e ela vai ser a bênção sua, tá? Essa semana. Se puder fazer uma visitinha, tomar um cafezinho, uma na casa da outra, faça, por favor, e mande fotinho para nós. Às vezes essa irmã está precisando de uma visita, irmãs. Às vezes você está precisando de uma amiga para conversar. Essa é a oportunidade, tá bom? Anota o númerozinho do telefone dela e ela vai anotar o teu. Eu creio que todas se conhecem aqui. E essa semana é a nossa tarefa, tá, irmãs? Uma cuidar da outra, tá bom? Mandar mensagem, orar e se visitar, se possível. Amém? Obrigada, queridas. Desculpa o horário. Eu tentei ser breve. Me perdoe. Que Deus abençoe, queridas. Em nome de Jesus. Irmãs, reflitam. Essa semana, releia de novo os temas. Nessa visita que você vai fazer para ela, talvez, né, tomar um cafezinho na casa dela, estudem junto, conversem. O que vocês podem fazer também juntas para praticar o amor que o Senhor vai colocar no teu coração. Semana que vem a gente vai dar continuidade. Obrigada, queridas. Deus abençoe vocês. Me perdoe o horário e me perdoe se eu não conseguir passar tudo aquilo da forma que eu deveria.